Olá, povo de Deus abençoado, que Deus abençoe. Eu quero falar com vocês sobre a corrida sem meta. Muitos estão correndo, mas poucos sabem para onde estão indo. Mas para isso eu quero ler um texto em 1 Coríntios capítulo 9, o versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Amados, vivemos uma geração acelerada, ocupada e cansada. Muitos estão correndo atrás de dinheiro, status, fama, prazer e reconhecimento, mas sem direção espiritual. A Bíblia mostra que não basta correr, é necessário correr com propósito, foco e destino eterno. E Paulo usa a figura de uma corrida para ensinar sobre disciplina espiritual, meus amados, perseverança e objetivo eterno. No grego, a palavra corrida é dromos, caminho, percurso, carreira, trajetória. E a palavra meta, em Filipenses capítulo 3, versículo 4, é escopos, alvo, objetivo, ponto fixo de atenção, meus amados. Quem corre sem escopos termina cansado, frustrado e vazio. Ou seja, quem corre sem alvo, sem objetivo, sem ponto fixo de atenção, termina cansado, frustrado e vazio. Existe gente, meus amados, correndo sem saber para onde vai. Você sabia? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14 e o versículo 12: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Muitos vivem no automático, trabalham sem propósito, lutam sem direção, vivem sem intimidade com Deus. Movimento não significa progresso se não tiver um alvo, se não tiver uma direção. Correr muito não significa chegar certo, meus amados. Nem sempre é dos ligeiros a carreira. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Há pessoas rápidas nas conquistas materiais, mas atrasadas espiritualmente. Sansão tinha força, mas não tinha direção. Judas andava com Jesus, meus amados, mas seu coração estava perdido. Velocidade sem propósito, meu querido, é desperdício de vida. Outra coisa, quem não tem meta espiritual se distrai facilmente. A Bíblia diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Isso você vai ler em Hebreus capítulo 12, versículo 2. O corredor que olha para os lados perde o foco. Pedro começou a afundar quando tirou os olhos de quem? De Jesus. Você sabia que o inimigo não precisa parar alguns crentes? Basta distraí-los. E quanta distração! Nos celulares, nos passeios, até mesmo dentro das igrejas. Muitas pessoas vão ficar no arrebatamento por causa da distração, imprudência, negligência. Paulo, ele não corria sem propósito. Olha o que ele disse: assim corro também eu, não sem meta. 1 Coríntios 9 e 26. No grego, adelos, sem clareza, sem direção, incerto. Paulo, ele disse assim: eu não corro sem clareza, sem direção, incerto. Paulo dizia: eu não corro de maneira confusa. Ele sabia quem servia,
Se lembra quando ele disse: Eu sei em quem tenho crido? Jó também: Eu sei que o meu Redentor vive. Paulo sabia para onde ia, qual prêmio buscava, meus queridos. A meta do crente não é a terra, é o céu. Prossigo para o alvo. Paulo disse: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 14. A palavra alvo, meus queridos, no grego é skopos, foco central, objetivo supremo. Correr com foco central, com objetivo supremo. Nossa corrida termina na eternidade. O céu não é fantasia, é destino dos salvos, meus queridos. Corrida sem disciplina termina em queda. Todo aquele que luta de tudo se abstém. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. O atleta espiritual, ele precisa oração, renúncia, vigilância, santidade. Sem disciplina, meu querido, a carne domina, o pecado cresce, a fé esfria. Outra coisa, muitos começam a corrida, mas poucos terminam. Paulo disse: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Queridos, começar é importante, terminar fiel é essencial. O fim é melhor do que o começo. Demas abandonou Paulo. Ló olhou para Sodoma. Saul perdeu o reino. Deus procura perseverança até o fim, meu querido. E oitavo lugar, Jesus é o único caminho para uma corrida com sentido. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você vai ler em João 14, versículo 6. Sem Cristo, a corrida vira ilusão. O sucesso vira vazio. A vida perde o sentido eterno, meus queridos. Jesus não é apenas mostra. Veja bem, Jesus não apenas ele mostra o caminho. Ele é o caminho. E eu concluo dizendo para você: há multidões correndo atrás de bens, atrás de fama, atrás de reconhecimento, mas poucos estão correndo para Deus. A maior tragédia não é correr devagar, é correr a vida inteira na direção errada. Hoje o Espírito Santo pergunta: qual é a meta da sua corrida? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Paulo disse: correi de tal maneira que o alcanceis. Que Deus o abençoe, em o nome de Jesus.